Olá, pessoal! Estamos aqui para iniciar o nosso segundo podcast. Eu sou a enfermeira Ana Karine Eu sou a professora Ana Fátima. e hoje nós vamos conversar sobre enfermeiros empreendendo com o exame citopatológico, né? Esse exame ele é muito conhecido com outros nomes e hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre como empreender na saúde da mulher, né? Utilizando o exame do citopatológico. Ele é conhecido pelas mulheres e dentre nós enfermeiros também como o exame do Papa Nicolau, o exame do preventivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre como nós podemos, né, Ana, usar este serviço enquanto enfermeiros fora daquela realidade que a gente conhece durante a faculdade de atender apenas na unidade básica. Mas antes disso, gostaríamos de dizer que o nosso podcast está esperando que vocês deixem aqui nos comentários dicas de nomes, né? Por enquanto, nós estamos chamando ele de ProfaCast. Estamos aguardando aí as indicações de vocês para termos um nome definitivo para o nosso podcast. Ajude a gente a pensar num nome bacana para esse podcast, né? Vocês devem ter visto o primeiro, onde a gente falou sobre tudo que o enfermeiro precisa saber. Em 2022 a gente falou sobre empreendedorismo, sobre possibilidades de atuação, muita coisa nessa área da saúde da mulher, que é a minha maior experiência. Então a gente está esperando que você possa colocar aqui nos comentários a sua dica de nome, qualquer coisa relacionada à enfermagem empreendedora, à saúde da mulher, né? Dá uma dica aí pra gente do que vocês querem ver mais por aqui e nomes para que a gente possa estar usando mais da criatividade, que a gente possa substituir esse nome inicial do ProfaCast. E já que a Ana mencionou, o nosso primeiro podcast ele tá aqui no nosso canal, tá? E se você não viu ainda, vá lá, porque nós falamos nesse podcast tudo que o enfermeiro precisa saber para empreender no ano de 2022 com saúde da mulher e ficou, ó, incrível, incrível. Mas hoje, voltando para o assunto do podcast de hoje, nós vamos então falar sobre o exame do preventivo, o exame do Papa Nicolau ou o exame citopatológico para aqueles que já são de casa, né, que já são enfermeiros. Esse é um exame, como eu falei no início, que a gente aprende na faculdade, né, Ana? Enquanto enfermeiros, nós aprendemos a fazer isso nas unidades básicas de saúde. E aí a gente imagina, quando nós estamos na universidade, que nós devemos nos limitar a esse espaço, né, na unidade básica de saúde. Por muito tempo foi assim. Os enfermeiros só faziam o citopatológico na unidade primária de saúde ou em consultórios particulares, né, na realidade do atendimento médico. E hoje a gente veio contar para vocês que isso vai mudar, já tem mudado ao longo dos últimos anos, e que o enfermeiro pode sim empreender e ganhar o seu público, né, de muitas mulheres que estão precisando de fazer o citopatológico e não sabem que podem fazer, por exemplo, no conforto de suas casas ou com um enfermeiro capacitado, não é isso, Ana? Exatamente. A gente tem visto ao longo dos anos, né, com o aumento do diálogo sobre a enfermagem empreendedora, sobre o enfermeiro ter meio que caído a ficha, né, ou acordado para que somos profissionais liberais e podemos atuar como autônomos, ou seja, podemos atender por nossa conta. Então, nesse processo de despertar da enfermagem, de acordar para o empreendedorismo, a gente tem crescido muito nos atendimentos fora da realidade do SUS, né? Saindo dessa realidade do posto de saúde, aqui especificamente do que a gente está falando do exame histopatológico. E para a maioria das mulheres, isso ainda não é uma realidade, elas nem conhecem, como você bem colocou. Geralmente as mulheres esperam fazer o exame preventivo num posto de saúde ou num consultório médico ginecológico. Muitas vezes elas nem sabem que aquele profissional com quem elas fazem o exame preventivo no posto é um enfermeiro. Sim. Né? Muitas vezes elas nem sabem disso porque chama ali de doutor, de doutora, né? E ali tá todo mundo de jaleco, todo mundo se identificando da mesma forma. Então, muitas vezes elas nem sabem que é um enfermeiro que as atende ali. E aí, quando a gente pensa numa realidade
de SUS, de atenção primária, a gente sabe que existem muitas limitações que a gente enfrenta, né? A gente dá o nosso melhor em todos os contextos, mas às vezes ali na atenção primária, você não consegue ofertar aquele atendimento com toda a qualidade que você gostaria. Às vezes você tem limite de tempo, às vezes de recurso, às vezes de insumo. Então, por essas questões, muitos enfermeiros têm tido hoje, né, esse desejo de começar a conhecer a realidade, de empreender com o exame histopatológico. E aí é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para começar, só deixando assim mais claro para essas pessoas, né, esses enfermeiros que querem empreender na saúde da mulher e com o exame histopatológico, Ana. O que você acha que é mais importante que esse enfermeiro precisa saber para iniciar com o exame histopatológico? Olha, eu tracei aqui na minha mente algumas coisas que eu considero muito importantes, mas acho que se fosse para a gente escolher uma coisa, ou aquela primeira, principal, para quem quer de fato empreender com esse atendimento, é sem dúvida a capacitação. O conhecimento, estar capacitado para ofertar esse exame que vai muito além do exame, é uma consulta de enfermagem ginecológica, né? Um cuidado mais completo. E se você não tiver seguro para aquilo que você vai fazer, não adianta, né? Como é que essa mulher vai voltar se ela não pegou confiança naquele teu cuidado? Ou se você cometeu algum erro ali, algum equívoco na hora daquela coleta, ou durante aquela consulta, ou naquele cuidado prestado, que com certeza ela vai perceber, né? E às vezes, você muitas vezes não tem como desfazer, né? Se você, assim, errar alguma coisa ali naquele momento. E vale lembrar que a gente está falando de algo muito sério, que é rastrear precocemente um câncer, né? É uma coisa muito grave. Então, a possibilidade de prevenir, ou melhor, adiar o máximo possível o acontecimento desse câncer, né, para que ele possa acontecer, porque você vai estar cada vez rastreando mais precocemente, é o principal objetivo dessa consulta, dessa coleta. E aí, se você não está seguro com o que você está fazendo, vai complicar. Eu queria até aproveitar aqui que a gente está batendo esse papo e comentar uma coisa que me incomodou um bocado. Eu vi nessa última semana, e estava até falando um pouco sobre isso nos stories, eu vi uma colega postando sobre o teste do Schiller, né? O teste do Schiller é um exame complementar no exame histopatológico, que vocês devem saber. E ela fez um post sobre isso e ela comentou que quando o Schiller dá alterado é sugestivo de câncer de colo de útero. E isso não é verdade. Tá, gente? De maneira alguma. É uma alteração em um exame complementar, mas isso não sugere câncer de colo de útero. E isso é muito grave. Isso é grave de você dizer para um colega e muito mais grave ainda de você falar para uma mulher. Sem dúvidas. A alteração no teste de Schiller é uma coisa muito comum. Imagine você dizer para uma mulher que teve o Schiller positivo, né? Que é o exame alterado, que ali há uma sugestão de câncer. Isso é muito sério, gente. Isso abala o emocional psicológico de qualquer mulher. Isso mostra o quanto a gente precisa ainda estudar, né, sobre o que a gente faz, sair do automático, entender que nós não somos tecnicistas. A gente precisa estudar sobre as células que compõem o colo do útero, sobre as soluções que nós utilizamos, o motivo da coleta ser feita daquela forma. Ler, assim, mais criticamente o laudo quando você recebe, né, daquela coleta que você realizou. Então, essa segurança a gente precisa buscar por meio de capacitação. Eu acho que isso é o primordial para quem quer empreender. Imaginem que você está entrando no mercado, né? Sim. Você está entrando no mercado, você está botando a cara a tapa agora. Às vezes ali dentro do posto você está ali um pouco escondidinho, né? Mas quando você vai atender por sua conta, você quer empreender com esse atendimento, você tem que captar clientes, você tem que concorrer no mercado, você entra ali para somar, para contribuir, com certeza. Existem muitas mulheres com exame citopatológico atrasado, existem muitas mulheres que às vezes
têm dificuldade de acesso ao SUS, né? Ou estão ali naquela classe econômica que nem são usuárias do SUS, mas tem limitações com plano de saúde ou nem tem plano. Então, esse público é que geralmente a gente mais capta na realidade dos atendimentos particulares, né? Da enfermagem, ali num consultório, numa clínica, ou mesmo a domicílio. Então, a gente precisa, assim, sem dúvida, esse seria o primeiro ponto mais importante, fundamental, estar capacitado para ofertar um bom atendimento, para entrar nesse mercado, para ofertar um cuidado de qualidade, entendendo que vai muito além daquela técnica da coleta, né? Aquela coisa meio automática que muitas vezes a gente faz. Sim, e aí é interessante nessa história de falar sobre a coleta, que aí a gente lembra que a parte da coleta, ela é só parte da consulta, né? É a avaliação, a forma como a gente aborda a paciente, a forma como a paciente tem que sentir segurança no que a gente está dizendo para que ela confie as coisas da vida dela, porque ali ela vai falar sobre a vida sexual dela, sobre como são os hábitos de vida dela. Uma vez que uma paciente esconde um hábito de vida da gente, muda toda a nossa estratégia de traçar cuidados, né, para com essa paciente. Aí, por uma informação que deixou de ser pega, deixou de ser colocada, né, apresentada para a gente, ou por uma informação que foi interpretada de forma errada, ou que a gente deu, ou que a paciente nos deu, a gente põe por água abaixo uma consulta, às vezes, de 1h30, que a gente está lá tentando resolver o problema daquela paciente. Isso é muito, muito comum. Principalmente quando a gente fala de hábitos, né? A gente vê muito... acho que acredito até que a gente conversou no outro podcast sobre isso, das coisas em que vão passando de amigas para amigas, de mulheres para mulheres, e que nem sempre estão muito bem esclarecidas e adequadas. Um exemplo disso é o uso do protetor diário. A gente vê muitas mulheres usando protetor diário diariamente, né? De uso indiscriminado. Outra coisa são os tratamentos inadequados que a gente vê vendidos nas farmácias para candidíase, e toda mulher faz isso em larga escala. Ninguém sabe, ou melhor, ninguém percebe que o enfermeiro pode atuar nessa área, dando informações básicas, né? Muito básicas. Então, Ana, quais outras particularidades a gente precisaria saber ainda dentro dessa área da enfermagem para poder empreender com o citopatológico? Olha, nesse rol de coisas mais importantes, eu colocaria em segundo lugar duas coisas. Primeiro, a importância de conhecer o respaldo legal que nós temos. Sim. Acho que isso ainda falta bastante, né? Conhecer que existem resoluções específicas do COFEM, que nós temos respaldo para realizar esse atendimento, a coleta desse exame. É importante que a gente tenha isso, assim, muito claro na nossa mente, ali na ponta da língua, porque ainda é algo muito novo, né? Os consultórios de enfermagem, as clínicas de enfermagem, essa atuação fora do contexto do SUS, de certa forma, ela ainda é muito nova. Sim. Então, surgem dúvidas entre os nossos colegas, né? Colegas de outras categorias profissionais, dúvidas entre as nossas próprias pacientes. Então, é possível que eles nos questionem sobre isso. É importante que a gente tenha esse conhecimento e também para a nossa segurança, sim, né? Para a gente conseguir atuar de forma realmente segura, como a gente estava falando. Seguro no sentido de estar capacitado para isso e também de ter o conhecimento do respaldo legal, de saber que existem legislações específicas relacionadas a esse tipo de atendimento e que com esse respaldo a gente pode atuar tranquilamente. Acho que esse seria um segundo ponto muito importante. E outra coisa que me vem à mente é a importância de ter roteiros de consulta. Então, instrumentos que te ajudem a estruturar o teu atendimento, a que você não fique ali perdido. Quando você trabalha... Eu trabalho muito isso com os meus alunos, eu percebo muito na prática essa diferença, porque é interessante, o aluno vai atender, ele estudou tudo, ele pode ser aquele aluno, assim, melhor que você tem na turma. Eu vejo muito essa realidade, por isso que eu estou usando isso como exemplo. E aí, na hora do atendimento, ele sabe
tudo, ele sabe tudo que ele quer perguntar, que ele tem que fazer, que ele tem que dizer, mas às vezes ali o friozinho na barriga, um pouquinho do nervoso, né? Que é um nervoso, gente, que não é porque só dele, porque ele é aluno, não. A gente passa por esse friozinho na barriga e esse nervoso também. Cada paciente, cada atendimento é uma novidade. Então, cada paciente traz para você algo novo que às vezes lhe dá aquele friozinho na barriga, né? De, tipo, ou simplesmente pelo fato de ser uma nova paciente. Ai, meu Deus, nunca atendi essa paciente. É a primeira vez que eu vou atender ela, né? E será que ela vai gostar do meu atendimento, né? Será que ela vai voltar? Sim. Eu quero captar essa paciente como minha cliente, né? Eu quero ofertar o melhor que eu tenho. Isso, às vezes, já é suficiente para dar aquele friozinho na barriga, enfim. Então, falando lá do exemplo que eu tô dizendo, às vezes é o melhor que você tem ali da turma. E aí, na hora do atendimento, ele sabe de tudo, ele estudou, você sabe que ele sabe, mas na hora, por aquele friozinho na barriga, ou às vezes simplesmente por não ter essa estrutura registrada, ele pula alguma coisa que era importante de ser perguntada, ele pode pular alguma etapa importante do exame físico, né? Ou mesmo se confundir ali em alguma coisa durante a coleta. Então, isso acontece. Nós somos humanos, somos seres humanos, às vezes é o cansaço, né? Muita coisa pode acontecer, nós temos problemas na nossa vida pessoal. Então, muitas coisas podem acontecer que podem tirar o nosso foco ali no momento do atendimento. É muito mais fácil a gente, enquanto ser humano, é muito mais fácil a gente errar do que a gente acertar, É né? verdade. A gente tem muito mais chance de errar do que de acertar. Então, quando você tem um roteiro de consulta, um instrumento estruturado, onde você sabe a ordem do que perguntar, tem clareza daquelas perguntas que são importantes, né? A consulta tem começo, meio e fim, existem etapas que precisam ser cumpridas. O que é aquilo que eu não posso deixar de avaliar para aquela paciente em relação ao risco dela desenvolver um câncer de mama, de colo de útero, né? Então, eu considero isso fundamental, um roteiro de consulta estruturado que facilite a consulta, que te dê mais essa segurança, né? Volto a dizer, mais uma coisa que ajuda nessa questão do se sentir seguro e que nesse roteiro esteja contemplado um espaço para o registro da SAI, né? Para as etapas do processo de enfermagem, porque assim você consegue formalizar que você realizou uma consulta de enfermagem. Isso também é muito importante. Acho que esses seriam, assim, os próximos pontos que não poderiam passar, né? Se a gente está pensando em empreender com esse exame. Sim, e aí falando sobre a questão da SAI, a gente tem que lembrar que para nós enfermeiros a sistematização da assistência de enfermagem é obrigatória ter nas consultas para caracterizar uma consulta de enfermagem, né? Não fez a SAI, não é considerada uma consulta de enfermagem. E lembrando que quando a gente fala de respaldo, né? Quando a gente fala de ética no trabalho da enfermagem, isso é o que assegura ao nosso paciente de que nós prestamos um cuidado de qualidade. A nossa consulta pode ser perfeita, maravilhosa, mas a gente precisa assegurar que aquele paciente tenha SAI. E isso também é o que nos respalda, né? A gente precisa formalizar isso. Então, se não tiver registrado, você pode até ter feito, mas se você não tiver registrado, não está formalizado, né? E aí disso depende aquelas questões que a gente comentou do respaldo legal. A gente tem respaldo legal para fazer essa consulta, essa coleta, mas uma das coisas lá que diz que precisa acontecer é esse registro. Então... Sim. Uma coisa que, enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando, Ana, é que toda consulta é uma consulta diferente, né? Então, quando a gente vai atender paciente, nós também, enfermeiros, temos que estar abertos a aprender com aqueles pacientes. Em toda consulta, a gente aprende alguma coisa, né? Eu lembro que quando a gente fazia muito testes rápidos, né? A gente testava a população geral em grande quantidade, chegavam muitas pessoas de muitas realidades diferentes e a gente se deparava com contextos em que a gente tinha que sair do que a gente já fazia com as nossas pacientes, que são aquelas pacientes que já têm um perfil de escolaridade maior, né? Que a gente conversa, elas entendem, a gente explica e tudo. E aí a gente está aberto, nós, enfermeiros, estarmos abertos a trabalhar com todos os públicos e a entender que todos os públicos que a gente encontrar, nós somos educadores em saúde, mas nós também aprendemos com os nossos pacientes, né? E aí, Ana, uma pergunta. Qual seria para ti o local ideal para fazer o exame histopatológico?
Pergunta complexa. Não sei se existe um local ideal, né? Eu acho que o local ideal, ele é aquele que traz essa segurança e o conforto para o profissional e para a paciente. Acho que o local ideal é aquele que possibilita um ambiente acolhedor, né, confortável nesse sentido, de um ambiente favorável para tudo aquilo que inclusive você acabou de colocar para a gente, né? Um ambiente favorável para que essa mulher exponha questões íntimas da sua vida, porque essas perguntas vão fazer parte dessa consulta, né, que inclui o exame citopatológico. Então, acho que o local ideal seria esse, aquele ambiente acolhedor que a mulher se sinta segura e confortável para expor questões íntimas, né? E que ela saiba que não vai sair dali, né, o que ela está colocando, que ela compreenda essa questão da ética, que esse ambiente ele possa favorecer essa privacidade, e que possa existir esse ambiente realmente de conforto, né? Buscando deixá-la confortável, acho que seria isso. Mas falando realmente de locais de atendimento, essa consulta ginecológica com a oferta do exame histopatológico, ela pode acontecer em consultórios de enfermagem, em clínicas de enfermagem, em consultórios médicos que você, enquanto enfermeiro, pode atender nesse e em qualquer outro serviço, instituição de saúde, né? Enquanto um profissional contratado daquele lugar, isso também é possível, assim como também é possível a domicílio. Claro que a domicílio existem alguns desafios que você precisa se preparar. Sim. Então, pensando exatamente nisso que a gente estava falando, desse ambiente acolhedor, né, que deixa a mulher confortável e que tenha privacidade, é importante que a domicílio isso também seja cumprido, né? Se não for possível de ser cumprido a domicílio, você pode colocar a consulta abaixo, Sim, né? Você verdade. pode prejudicar muito aquele atendimento se você vai fazer a consulta daquela mulher ali com uma porta aberta, com pessoas da família, né, parentes, enfim, ali próximos, que ela não vai se sentir à vontade para colocar coisas que são muito importantes naquela consulta. E tem também a questão do conforto. Então, é necessário que o profissional tenha material adequado para realizar esse exame no domicílio, né? Para que também não é possível fazer na cama da paciente, tá, gente? Muita gente me pergunta isso. É possível, mas não é muito confortável para você, profissional. A gente, né, pode ter ali, dependendo da altura da cama da paciente, dificuldade de ter que ficar um pouco mais alto, se agachar um pouco mais, né? A dor nas costas mais tarde chega. É verdade. Dependendo da altura do colo do útero dessa paciente, né? Se ele for anterior, mais posterior ou lateralizado, você pode ter ali um pouco mais de dificuldade de encontrar o colo dela, mas é possível, tá? Inclusive, em alguns locais é um diferencial. Sim. Então, você precisa pensar aí também na sua região, né, no seu contexto aí onde você quer atuar, onde a pessoa quer empreender, o que é aquilo que vai dar conta da demanda das mulheres, né, que você tem ali mais próximo de você. Então, todos esses locais são possíveis, mas não sei se existe muito isso do ideal, né, mas que a gente priorize como ideal essa questão do ambiente acolhedor, né, com privacidade, acho que isso realmente é o mais importante. E que o profissional também não se angustie com isso, né? Porque vai ter pessoas para os dois públicos. Vai ter gente que vai preferir sempre fazer em casa, sempre, para todo sempre a mãe fazer no domicílio. E vai ter gente que vai preferir sempre ir para a clínica, por essas mesmas questões que a gente já falou aqui, ou por achar que na clínica vai ser diferente, né? Vai estar saindo de casa. Eu conheço muita gente que quer ir ser atendido na clínica ou no espaço porque quer sair de casa e ver cara de gente. Principalmente depois de 2 anos de pandemia, todo mundo em casa olhando só a cara dos outros, né? Não que a pandemia tenha acabado, tá, gente? Não acabou, mas tá todo mundo meio cansado. Mas, Ana, nós vamos falar agora sobre aquelas pessoas que estão querendo iniciar, né, no exame. Qual seria o investimento inicial para essas pessoas hoje? Eu, como enfermeira, estou capacitada para fazer o exame histopatológico, quero começar hoje a empreender com isso. O que seria necessário? Pronto, a gente, assim, realmente são muitos fatores. A gente vai até dar um spoiler aqui no final desse podcast, que vem muita coisa boa para quem de fato quer investir, né, nisso.
e que eu sou suspeita para falar, porque eu realmente acredito muito na demanda por esse atendimento, é o que eu mais atendo, assim, sem dúvida, é o que as mulheres mais procuram, é consulta ginecológica, né? Às vezes com o exame histopatológico, às vezes sem, mas na grande maioria das vezes a procura é por esse exame, e aí a gente vai falar, né, mais no final um pouquinho sobre... E deixa eu só fazer um parêntese sobre essa história do com o exame histopatológico e sem o exame histopatológico. Às vezes a mulher ela acha que ela precisa do exame, nem sempre ela precisa, né? E às vezes ela acha que ela não precisa e às vezes ela precisa. Então são coisas que só se descobre na consulta, Na né? hora da consulta. Tem gente que diz assim, não, eu tenho que ir pra doutora porque eu tenho que fazer aquele exame, porque tem alguma coisa muito errada comigo. E aí, às vezes, só conversando com a paciente, a gente já tem como descobrir o que é que ela tem, né? E às vezes nem sempre precisa do exame, outras vezes precisa de fato, então... É verdade, muito verdade. E elas precisam saber disso também, verdade, né? Que elas só vão exatamente. descobrir isso na hora da consulta. Exatamente. Mas, assim, existem algumas coisas que não tem como a gente fugir, né? Falando de planejamento financeiro. Então, é importante que esse planejamento orçamentário, ele aconteça, né? Também não dá para você querer começar do nada, Sim. do zero. Não dá para você abrir a sua agenda de atendimentos e você precisar voltar uma paciente ou recusar um atendimento porque faltou uma luva, né? Porque faltou uma pinça, Verdade. porque faltou um espéculo. Então, não dá, não tem como. Então, existe sim esse planejamento financeiro inicial que precisa acontecer. E aí eu vou aproveitar esses exemplos que eu dei agora para falar desse primeiro ponto de investimento financeiro, que são os insumos. Então, os insumos é todo aquele material que você precisa para concretizar esse atendimento. Então, existe o material necessário para a organização do seu ambiente, né? Da sua sala ou de onde você for atender. Existe o material necessário para que você possa realizar a coleta do exame em si, né? O espéculo, a espátula, enfim, dependendo do tipo lá de coleta que você for realizar. E existem aqueles insumos gerais que você precisa para fazer o atendimento em si, né? Você vai precisar de EPIs, você vai precisar de um rolo descartável para maca. Então, esses insumos, eles são fundamentais, não dá para a gente atender sem eles, não tem como. E aí, para isso, um planejamento financeiro é, sem dúvida, fundamental. E digo mais, se possível, né, porque faz muita diferença, adquirir insumos, bons insumos, né? Fechar parcerias com bons fornecedores. Sim. Bons fornecedores que realmente te ofertem insumos de qualidade. Gente, tem nada pior, eu já passei por isso, eu não desejo para vocês, para ninguém, você ir abrir um espéculo e ele quebrar na sua mão na hora do exame. Você não sabe o que você diz para a paciente, você não sabe o que é que você faz. Se você não tiver com outro ali próximo de você, você vai deixar a paciente naquela posição, com o espéculo ali quebrado, enquanto você pega outro, aí tem que tirar um, aí vai ter que explicar para ela que vai ter que inserir um espéculo de novo, se for do mesmo, Isso né? é verdade. Muito Se verdade. for do mesmo, de uma qualidade muito ruim, corre o risco ali de quebrar de novo. Então, ninguém merece passar por uma situação dessa. Então, tem coisa, gente, que vale a pena, sabe? Aquela história do preço e do valor. Né? Sim. Às vezes aqueles centavos de diferença, R$ 1 de diferença, vai fazer muita diferença na hora ali da coleta, né? Do seu exame, do seu atendimento. Então, pensando em investimento financeiro, eu colocaria o primeiro ponto, os insumos, de preferência, insumos de qualidade, que você possa fechar com bons fornecedores, né? E você pode pesquisar ali num raio de até 10 quilômetros de onde você for atuar, que é geralmente o público maior que você vai captar, né? Geralmente está ali naquele raio de 10 quilômetros de onde você pretende atender. Então, naquelas proximidades, você pode procurar lojas de produtos hospitalares, né? Fornecedores que possam te apresentar os produtos que eles têm, que vale muito a pena. Outra coisa que a gente precisa se preparar financeiramente é para contratar o laboratório, né? Verdade. Você vai fazer a coleta e não existe exame histopatológico sem laudo. Você Exato. fez o exame da paciente, a paciente não voltou para receber o laudo, eu sinto lhe dizer, você não fez nada. É triste, gente, mas é verdade.
É verdade. Você não fez nada, porque É, assim, você faz ali o exame, você tá vendo a olho nu. A olho sim, nu, o que que a gente consegue ver no colo do útero? Nada, né? Então, um exame que depende de coleta de células cervicais, células do colo do útero, é uma coisa muito específica, né? É uma coisa realmente a nível celular. Então, precisa esperar o laudo histopatológico para fazer a leitura desse laudo e entender o que está acontecendo ali nas células do colo do útero daquela paciente. Então, contratar um laboratório para fazer a leitura, né, do material celular e lhe entregar o laudo é um outro investimento financeiro que é importante. E aí, de quanto vai ser esse investimento financeiro, Ana? Depende. Depende da técnica que você utilizou, depende do laboratório, né? Depende se você vai levar a amostra para ele ou se ele vai colher a amostra no local, né? Onde você está realizando o seu atendimento. Depende de muita coisa. Então, a gente não tem como estabelecer aqui um valor. A gente precisa se organizar e saber, e aí eu dou a mesma sugestão, ligue para laboratórios que estejam mais próximos de onde você for atuar, né? Faça essa pesquisa de preço, converse com eles o que é que estaria incluso nesse valor, e aí reforço, laboratórios de qualidade. sim. Não feche com qualquer laboratório. É, Procure laboratórios reconhecidos. É a mesma história do insumo. Às vezes uma diferença de valor que não é tão grande e que vai fazer muita diferença, né? sim. Se você não puder confiar nesse laudo que você recebeu, de que adiantou, né, essa coleta? Então, isso é muito sério, às vezes a gente esquece disso, é muito importante. Eu estava aqui pensando, um outro investimento que às vezes a gente esquece dele é do descarte do lixo. Isso é verdade, ó. Ninguém lembra de descartar o lixo. É A verdade. gente só Então, vai lembrar da história do lixo quando termina o atendimento, que aí eu. E agora? O que que eu vou fazer com esse lixo? Então, contratar uma empresa que descarte o seu lixo biológico também é necessário, né? Esse é um requisito que a vigilância sanitária nos cobra muito, né? Pega realmente no nosso pé em relação a isso. E aí você precisa pensar, a depender do tipo de lixo que você está gerando, que tipo de descarte precisa ser feito. Se Sim, a gente está falando aqui especificamente do exame histopatológico, é saco de lixo hospitalar, né? Aquele saco de lixo branco, porque é material biológico e você vai precisar descartar de maneira adequada, como lixo hospitalar. Isso é fundamental, não pode ser descartado em qualquer lugar e por isso a gente precisa contratar uma empresa, né, especializada nesse serviço que possa realizar esse descarte. Então, também é um investimento necessário. Mas, para a gente fechar aqui essa parte de investimentos, né, que eu acho que essas seriam as coisas mais importantes, eu queria dizer para você que está nos escutando, né, ou que está nos assistindo, que essas coisas que a gente está colocando que são importantes de investimento, elas não são para você desistir, né? é É muito verdade. importante que a gente coloque isso, porque não é um grande investimento, tá, gente? E é uma consulta que tem uma demanda importante. Então, você precisa, claro, equilibrar ali os custos que você está tendo com o lucro que você quer ter, né? Com os seus honorários, a sua hora de trabalho, para que você possa pensar no preço que você vai colocar para a sua consulta, para o seu atendimento, para a sua coleta. Então, é importante a gente colocar isso, tá? Esses investimentos, eles são necessários em qualquer negócio, investimentos serão necessários, mas é importante que a gente coloque que esses investimentos, eles valem a pena. Sim, e eles retornam, né, na precificação. Quando a gente vai fazer a precificação da nossa consulta, a gente precisa levar em consideração tudo aquilo que a gente vai gastar para atender aquele paciente, e que em todas as áreas que a gente for empreender da enfermagem e de qualquer coisa hoje existem custos. Eu ousaria dizer que o custo de empreender na saúde da mulher, ele é um pouco menor do que o das outras áreas que eu conheço, porque ele parte muito do nosso conhecimento, né, do conhecimento que nós Verdade. já temos, e os insumos, querendo ou não, eles são baratos. Porque, por exemplo, o laboratório a gente só vai pagar por análise que for feita, né? Então, assim, a luva, o espéculo, são coisas que a gente vai comprar de caixa, que vai durar vários atendimentos. Então,
Eu ousaria dizer que seria um dos atendimentos mais em conta para nós enfermeiros fazermos, né, de investimento inicial, até Eu porque também acho. nós saímos com uma bagagem boa da universidade sobre esse tipo de atendimento. Mas, Ana, antes da gente finalizar, prefere deixar o spoiler para o final ou já quer contar agora como é que vai ser? Já fazemos um resumão ou conta logo agora? Acho que a gente pode deixar mais pro Então, final. vamos lá. Para a gente finalizar, vamos fazer agora um último, que seria o para fechar esse pacote. O que o enfermeiro precisaria, a última coisa que ele precisaria levar em consideração para começar a empreender na saúde da mulher com o exame histopatológico, na sua percepção? Para fechar, acho que vou aproveitar que a gente estava falando de precificação, que é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida, Sim. né? Todo mundo pensa se de fato vai ter lucro com esse atendimento, como é que vai ser. Então, nesse contexto, eu queria deixar um recado que eu acho que é mais importante do que tudo isso. Acho que o último tópico, assim, para quem quer empreender com o exame histopatológico, eu diria, como dica, atribua valor ao seu atendimento antes do preço. E aí eu vou te dar essa dica já te fazendo uma pergunta. Quais são os diferenciais que você pretende ofertar no seu serviço? Quando você for ofertar esse serviço, quais seriam os diferenciais que você teria para incluir na oferta desse atendimento? Parece uma coisa boba, mas no final das contas é isso que vai fazer diferença. Sim. É muito diferente quando uma paciente te procura para um atendimento e você diz para ela: "Ah, eu faço a coleta do preventivo, é tantos reais". Outra coisa é você dizer: "Sim, eu faço uma consulta de prevenção e rastreio de câncer de colo de útero e mama. Nessa consulta está incluso isso, 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 a coleta do exame, a leitura do laudo". Você está mostrando o seu serviço, você está Sim. apresentando o que contempla aquilo que aquela paciente vai pagar. Quando você faz isso, e aqui eu tô falando coisas básicas do nosso atendimento, mas que as pessoas não sabem muitas vezes que está inclusa no atendimento. Além de diferenciais que você possa trazer para a sua consulta que podem captar essa cliente e fazer com que brilhe os olhos, ou melhor ainda, que ela te indique para as amigas, né, para as familiares, para as parentes dela. Coisas que podem ser muito simples, gente, como começar a consulta perguntando, depois que você já sabe, né, os dados pessoais da paciente e tal, perguntar, por exemplo, para você: "Karine, você já fez esse exame antes? Como é que foi a sua experiência com esse exame? Alguém já lhe explicou como é que esse exame é feito?". Gente, isso parece tão simples, Sim. né? Parece tão simples, mas quantas vezes eu já fiz isso e eu ouvi coisas do tipo: "Poxa, doutora, ninguém nunca tinha parado para me explicar o que era esse exame. Eu ia lá fazer o exame, me sentia cutucada, assim que elas dizem, né? Me sentia cutucada, né? Assim, às vezes até invadida, e eu ia porque eu sabia que eu tinha que fazer, porque disseram que era importante para minha saúde". Então, você deu importância para aquela mulher, você se dispôs a ouvi-la, mesmo que fosse para ela simplesmente contar uma experiência ruim que ela teve com esse exame em alguma outra vez. Isso te dá, inclusive, a oportunidade de fazer diferente. É verdade. De não fazer aquilo que foi tão ruim para ela naquela experiência anterior. Ou simplesmente dar a ela conhecimento do que daqui a poucos minutos ela vai ser submetida, né, àquele exame. Então, coisas simples assim podem ser consideradas diferenciais no seu atendimento. E são essas coisas que dão valor a esse atendimento. Que aí, quando você disser o preço, vai ser totalmente diferente. Verdade. É muito diferente ela chegar e perguntar: "Você faz exame preventivo?". "Faço". "Quanto é?". "Ah, é tanto". Certo. Outra coisa, "Você faz exame preventivo?". "Faço". "Quanto é?". "Deixa eu te explicar". Então, deixa eu te contar como é a minha consulta, como é que funciona o meu trabalho. "Olha, o meu trabalho inclui isso, isso e isso. Minha consulta funciona assim, 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 inclui tal e tal coisa".
E aí, depois que você, né, contextualizou, e o preço é tanto. Sim. Faz muita diferença. Outra realidade, né? E Faz aí, muita falando sobre diferença. explicar para paciente do exame, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu era conhecida como uma pessoa que andava cheia de coisa. Eu sempre andei muito cheia de coisa. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer saúde da mulher, eu pedi à enfermeira do posto, quando eu fui lá a primeira vez, um espéculo, uma espátula e uma escovinha para ela. E todas as mulheres que entravam na sala, eu perguntava se as mulheres já tinham feito o exame histopatológico. E quando elas não tinham feito, eu ia, pode deixa eu te apresentar, isso aqui a gente faz isso aqui a gente faz. E elas ficavam assim, meu Deus, era isso? É só isso que faz lá? É só isso. E aí elas terminam muito mais se sentindo muito mais acolhidas naquele lugar, né? Ouvidas, compreendidas. Eu sei, eu fiz isso, eu aprendi a fazer isso porque fizeram isso comigo. A primeira vez que fui fazer o exame histopatológico, fazia ideia do que era que eu estava fazendo naquele lugar. Eu só fui porque minha mãe mandou eu ir. E aí, quando eu cheguei lá, dentro do estojinho da enfermeira, eu lembro isso demais. Dentro do estojinho da enfermeira, ela tinha um espéculo, uma espátula e uma escovinha. E ela me apresentou o que ela ia usar no exame. Então, isso é um diferencial. E que, para isso, não custa nada. Você vai estar só, mais uma vez, educando a paciente sobre o que ela está fazendo, né? Mais uma vez, sendo educadores em saúde. E duas coisas muito importantes. A autonomia dessa mulher sobre o próprio corpo. Sim. Né? Muitas vezes isso é tão desrespeitado em consultas de saúde da mulher. E esse simples gesto que a gente está falando aqui, ele resgata isso. Né? Eu estou dando a essa mulher, estou devolvendo para ela a autonomia dela sobre o seu próprio corpo. Eu não vou invadi-la, eu vou mostrar a ela o que precisa ser feito e ela vai permitir que aquilo aconteça. Exatamente. Então, isso é fundamental. Outra coisa que eu estava pensando aqui é o quanto isso ajuda, eu digo por experiência mesmo do que eu percebo dos atendimentos, o quanto isso ajuda até a tabus serem quebrados, porque ainda existe, gente, muitas mulheres ainda têm vergonha do exame preventivo, do exame histopatológico, porque elas acham que o profissional vai reparar na vulva delas, né? Se é clara, se é escura, se é com mais pelo, se é com menos pelo, como é que tá aí. Então, assim, quando a gente explica que vai fazer uma coleta das células lá do colo do útero, e aí mostra onde é que fica esse colo do útero, que é uma coisa interna, né? Esse conhecimento ajuda elas também a entender que pouco importa pra gente, né? O formato, a cor, a característica, enfim, do que tá ali externamente. Então, isso também contribui para que tabus sejam quebrados. Então, não tenho dúvida, pensem nesses diferenciais que você pode ofertar, né? Que você pode incluir no seu atendimento para que você possa colocar valor no seu serviço antes do preço. Sim. E aí, Ana, para finalizar o podcast de hoje, vamos falar sobre o curso? Vamos sim. Gente, a gente nem ia dar esse spoiler hoje. Eu perguntei aqui para a produção se podia. A produção autorizou. A produção liberou ali atrás. E aí eu tô muito feliz, que eu quero dizer para vocês que, enfim, né, muita gente falou comigo no privado, enfim, vamos lançar o curso online, mas esse curso online, ele vai ser diferente. Nós vamos lançar um curso online de consulta ginecológica que vai incluir o exame histopatológico, na verdade, toda a parte de prevenção e também rastreio do câncer de colo de útero e de mama, que vocês que me acompanham, né, sabem que eu sempre coloco muito essa diferença entre a prevenção e o rastreio precoce. Então, a gente vai trabalhar essas duas coisas, tanto para mama quanto para câncer de colo de útero, e vamos incluir a parte das ISTs que vocês têm pedido tanto, né? A parte da identificação das ISTs, do manejo clínico delas, né? Incluindo a parte dos corrimentos vaginais, que a gente sabe que é uma das maiores demandas do atendimento ginecológico de mulheres. E nesse curso eu estou trazendo também um protocolo de atendimento que eu criei como se fosse com um pacote completo.
Eu sou uma enfermeira que quero empreender na saúde da mulher. Eu quero ofertar para as minhas pacientes o melhor que eu puder, o mais completo e o melhor. O que que a gente tem hoje de melhor qualidade no mercado, de inovação, né, assim, de mais atual, e ao mesmo tempo me preocupo com acolher a paciente, com tornar esse momento, né, mais humanizado, mais confortável para ela. Então, é isso. A gente pensou assim num pacote onde tudo estaria incluído e criamos esse protocolo que, inclusive, vai ser o nome do curso, mas aí já é spoiler demais. É verdade. Isso a gente vai deixar para falar mais para frente. E aí a gente já vai dar a dica de que o link da descrição ou melhor, o link do canal da Ana vai estar aqui na descrição desse vídeo e lá no canal do Telegram dela, esporadicamente, né? Assim a gente vai dando mais spoilers lá sobre o curso. E aí, se eu fosse você, enfermeiro que está aí do outro lado, não perderia essa oportunidade, porque vai estar muito incrível. Tá pertinho, viu, gente? Tá pertinho, Vai não sair. tá longe, não. A previsão é a gente tá lançando final desse mês para começo de março. Então, se você tem interesse, realmente, clica lá no canal do Telegram, que a gente já vai se comunicando, trocando figurinhas, você já pode ir tirando suas dúvidas. Tenho certeza que para quem quer empreender no exame histopatológico, que foi o que a gente conversou hoje, tá completo demais, vai valer muito a pena. E agora a gente vai ficando por aqui, antes que a Ana continue dando mais spoilers sobre o curso, não podemos mais, não podemos mais dar spoilers, a gente vai ficando por aqui, chegamos ao fim do nosso segundo podcast, muito feliz de estar aqui, e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Karine, mais uma vez, obrigada, gente, um abraço, até a próxima.